Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mação, acabou-se a brincadeira, acabou-se o baloço, foram quase 50 anos que este Conselho andou no baloço a brincar, digamos. Qual é a primeira sensação, José Fernando, novo Presidente da Câmara de Mação, agora que estamos aqui, esta fabulosa vista? O professor Hermano Saraiva, quando aqui veio uma vez, disse daqui via-se Portugal inteiro. Eu já te explico porque é que quis trazer aqui. Qual é a primeira sensação que nos podes transmitir, portanto, de olhares esta paisagem fabulosa, que tem gente dentro, que tem problemas, que tem desafios? O que é que te vai na alma? A primeira sensação é uma sensação de estar aqui em cima, andar no baloiço, exatamente na leveza. Porque foram dias, foram semanas, foram meses de muita pressão, em que, quer queiramos, quer não, há stress, porque o primeiro stress é preparar as equipas, depois a seguir é encaixar as equipas, e depois é os processos burocráticos, depois é preparar os desdobráveis e os flyers e os cartazes da campanha, depois é fazer a campanha, e depois o stress maior, que é na noite eleitoral, ver os resultados, para vermos o reflexo do nosso trabalho, se foi ou não foi bem feito. Devo dizer que todo este período andei muito tranquilo, durante a campanha eleitoral muito tranquilo, na noite eleitoral muito tranquilo, porque sabia exatamente o que é que iria acontecer. Mas pronto, neste momento a sensação é uma sensação de leveza, como andar neste baloiço e estar aqui nas nuvens, nesta maravilha, nesta beleza que é aqui a Serra do Bando, e portanto maravilhoso. Digamos que vais querer contribuir para que os dias, a partir de agora, sejam mais balouçantes, mais leves, que dê mais gosto viver aqui por esta região? Obviamente que o objetivo é esse. O objetivo de qualquer candidato e de qualquer candidatura, quando se candidata a lugares destes, é exatamente para trazer melhores contributos, trazer melhor vida para as localidades, e em sintonia ter um conselho melhor, e é isso que nos propomos. E obviamente que não, agora que ganhamos as eleições, não vamos desistir disso. Esse objetivo, agora vamos ser mais exigentes ainda, porque vamos ser muito exigentes connosco próprios para conseguirmos efetivamente alcançar esses objetivos. Obviamente que sabemos que vão haver dificuldades, obviamente que sabemos que há coisas que não vamos conseguir fazer de imediato, se calhar como prevíamos, porque há constrangimentos. Neste momento temos que fazer uma gestão das expectativas, não? Exatamente, gestão das expectativas, e neste momento temos que fazer uma análise global sobre a Câmara e sobre a forma como se encontram as obras a decorrer, os projetos que existem aprovados, os concursos, o pessoal, fazendo agora um diagnóstico por dentro, porque nós temos um diagnóstico feito por fora. O nosso diagnóstico é de fora para dentro, mas agora vamos ter a oportunidade de fazer de dentro para fora. E aí sim, cruzando depois esta informação, aí sim vamos conseguir saber e dar com objetividade, e portanto creio que daqui a um mês, 40 dias, conseguiremos fazer um comunicado à população de Mação, fazendo um bocadinho a reestruturação daquilo que será o nosso plano de ação. Mas, José, antes de irmos ao futuro, ao dia-a-dia que te espera, que nos espera a todos os que gostamos de Mação, eu não posso passar ao lado sem registar, porque, quer se queira, quer não, esta é uma luta antiga. Houve muita gente, portanto, que contribuiu. Mas, portanto, este teu lado estoico, mas também histórico, tem, com certeza, e estou aqui a lembrar do nosso querido e saudoso amigo Jorge Coelho e tantos outros camaradas, o Adil e toda essa gente, mas para chegar, de facto, a alguém a quem temos que render homenagem, e que isto não te deslumbre, que isto não te deixe seduzido, enfim, deslumbrado, melhor dizendo, mas de facto há um lado estoico. Tu, estes anos todos, nunca desististe. Acreditavas que este dia ia chegar? Sim, eu tinha plena consciência que este dia ia chegar um dia. E isso tinha que ser com muita resiliência, tinha que ser com muito querer, com muito coração, com muito gostar das nossas gentes. Obviamente que todos aqueles que lá atrás, desde o princípio,
foram candidatos e foram eleitos e que defenderam as cores do Partido Socialista e o nosso Conselho, todos esses deram contributos para chegarmos aqui ao dia de hoje. E na noite eleitoral, uma das coisas que fiz é que dediquei esta vitória a todos aqueles que no passado foram lutadores, fizeram parte das listas, alguns eleitos, outros não eleitos, mas que deram contributos para que pudéssemos chegar ao dia 2. Obviamente que o chegarmos ao dia 2 é sinónimo de um trabalho muito intenso e muito enorme que fiz nos últimos 12 anos como Presidente da União de Freguesias. Eu apresentei-me nestas eleições com aquele lema saber fazer. E lembro aqui um episódio no primeiro dia que foi afixado o primeiro cartaz, já com essa frase à vista, e que muitas pessoas chegavam ao pé de mim e disseram: aquele cartaz é a tua cara, que o saber fazer era a minha cara. E é um pouco isto. Eu acho que o PS, o Partido Socialista lá atrás, nas outras candidaturas, teve bons candidatos, teve boas perspectivas, mas acho que faltou preparar um bocadinho o trabalho de base, que foi a oportunidade que eu tive aqui. Eu em 2005 fui candidato à Câmara Municipal numa situação que eu não seria o candidato, mas por via de situações profissionais de quem era para ser o candidato, que era o João Paulo Almeida, acabei por ser eu o candidato. Sei perfeitamente as condições em que concorri em 2005. O Partido Socialista estava dividido, estava partido, estava tudo desfranganitado, e aquilo que eu fiz nessa altura foi concorrer e tentar a seguir juntar os cacos. E acho que consegui, e acho que chegámos a 2009 com uma candidatura de consenso do Nuno Neto, e a partir daqui começámos a trabalhar este processo. E em 2013, quando ganhei a junta, para mim ficou nos meus horizontes que 2025 seria o ano, que 2025 seria o ano da viragem e que seria o ano do Partido Socialista ganhar a Câmara. Obviamente que tivemos que trabalhar muito, mas centrámos uma candidatura muito naquilo que são as pessoas, o valor das pessoas num conselho destes pequenos. Mas deixa só meter aqui um pequeno inciso, como se diz. Vamos deixar de ter o Zé 30, como carinhosamente era tratado, a vender bolos na Feira dos Santos, e a magnífica Açor da Abobreira nas festas da Feira Mostra. É um pequeno inciso, uma pequena... As coisas, muitas vezes as pessoas só dão valor às coisas quando deixam de as ter. E em Mação há muito essa prática. Nós só somos bons quando fazemos as coisas, quando deixamos de fazer, mas as pessoas aí começam a dar valor. E há situações... por via dos recursos que temos, por via da disponibilidade que temos, por via do mundo que evolui, há coisas que não conseguimos fazer sempre, não conseguimos fazer. O saber fazer é uma qualidade, mas o fazer sempre muitas vezes não é possível. E este ano, durante a Feira Mostra de Mação, a Aboboreira e o restaurante que eu desenvolvi ao serviço do Centro-Dia, não foi possível estar por falta de recursos humanos. E as pessoas deram pela falta. E as pessoas deram pela falta. Mas quer dizer, se calhar ainda bem, porque ficaste mais disponível. E certamente que nesta Feira dos Santos que se avizinha, que ao que parece, ainda não vi divulgação nenhuma, mas ao que sei, irá haver Feira dos Santos à moda antiga, com os bolos e com aquelas banquetas, nós não vamos estar presentes. Porque eu neste momento, sendo eu sempre um dos grandes dinamizadores do projeto, para além de eu não ter essa disponibilidade, também na retaguarda já não tenho os mesmos recursos humanos que tinha no passado para poder fazer isso, porque as pessoas nem imaginam. As pessoas é muito fácil vir à banca da Feira dos Santos e comprar um bolo e pagar 5 euros e dizer que é caro e não sei o que, mas não imaginam. Mas ter uma mãe na retaguarda que os faça, ter mais gente que aí, não é? Exatamente. A minha mãe, que era uma pessoa que acendia ao forno. A tua mãe, como é que ficou? Acendia ao forno 2 como dias é que ficou antes e a mãe? Começava a fazer bolos, já não tem essa capacidade. Conta-nos como é que foi a reação da mãe. A minha mãe teve uma reação calma, porque também foi preparada para esta situação. A minha mãe já está numa fase da vida que se enerva com as coisas, que tem preocupações, e quando se ficou a saber que eu era candidato à Câmara, se calhar andou 3 ou 4 noites sem dormir, preocupada porque é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer. Depois fiquei espantado porque quando foi na noite eleitoral que a minha irmã lhe deu a notícia e ela disse: pronto, agora
terá que fazer um bom trabalho. Não telefonaste a dizer, mãe, já sou presidente da Câmara. Não, Como ao outro. muitas vezes nós estamos tão absorvidos naquilo que estamos a fazer e a dar atenção e a dedicação aos outros, que muitas vezes é a nossa família e são os nossos que ficam para trás. E reservei isso e deixei isso, e foi a minha irmã que se encarregou disso. No dia seguinte de manhã, obviamente que a primeira pessoa a quem fui dar um beijinho depois de me levantar foi à minha mãe. O menino de sua mãe. Zé, vamos agora, porque o nosso tempo não é muito, vamos para a filosofia de vida da futura da Câmara a que tu vais presidir, com maioria absoluta, diga-se, em Mação. Portanto, vamos ter um presidente que conta com as pessoas, que vai ouvir as pessoas, um presidente que vai andar aí, não é, a tapar buracos, as estradas, que também é preciso, como é evidente, mas do ponto de vista de filosofia, entender que partilhar o poder ou ouvir propostas deste e daquele não é uma diminuição. As pessoas podem saber que têm agora na Câmara um presidente que conta com elas. É essa a filosofia que vai ter? Exatamente, até porque eu apresentei-me nestas eleições com os créditos da proximidade. Saber fazer, mas saber fazer em proximidade, dialogando. Aliás, dizer-te aqui uma coisa, que nesta minha campanha eleitoral ninguém ouviu barulho. Nós fizemos uma campanha não de falar, nós fizemos uma campanha de ouvir. Aquilo que foi os itens que definimos para esta campanha, definimos alguns e definimos que íamos fazer uma campanha séria, limpa e de diálogo, mas mais de ouvir do que propriamente do que falar. E acho que esse foi um dos fatores por qual aconteceu este sucesso. Nós não fizemos barulho, nós não tivemos carro de som. Normalmente nestas campanhas eleitorais existe muito som, muitas bandeiras, muitas coisas. Não, nós não tivemos carro de som, poucas bandeiras. Fizemos uma campanha para ouvir as pessoas. E se até aí fizemos uma campanha para ouvir as pessoas. Aliás, apanágio daquilo que fiz ao longo dos 12 anos na União de Freguesias. Sempre fui um presidente muito próximo, conto até alguns episódios. Muitas vezes as pessoas telefonavam para a junta, telefonavam para marcar reuniões, para eu as receber, para falar sobre determinado assunto, e eu dizia, não se preocupe que eu vou aí. E muitas vezes, passado um quarto de hora, já estava junto às pessoas, junto aos problemas, para ver com os meus próprios olhos os problemas que as pessoas me queriam apresentar. E, portanto, obviamente que o Presidente de Câmara não vai ter tempo para poder fazer isso dessa forma agora, mas obviamente que vamos fazer uma gestão muito de proximidade, muito de diálogo, muito de afetos, essencialmente de afetos, porque eu apresentei-me nesta candidatura com 3 pilares fundamentais, 2 que dão num terceiro, que é as pessoas, o território e a transformação. Muito bem. E dessa forma, é esse o lema que vamos trabalhar, valorizando muito as pessoas, valorizando muito o território, porque são os 2 principais recursos que nós temos cá. O resto vem por acréscimo. Já lá vamos. Ainda neste domínio estamos a falar de uma Câmara Municipal que, como é evidente, passados estes anos todos, vais ter que tomar o pulso. A situação está um dos teus horizontes, sem quaisquer intuitos persecutórios, mas, digamos, tomar o pulso às opções da Câmara no passado. Falo daquilo que se chamam as ditas auditorias, ou a situação é plenamente calma e tudo vai correr como deve ser? Sejamos francos. O passado é passado e o passado é para respeitar. Quem lá esteve foi escolhido pelo povo, foi escolhido pela população e, portanto, mandatado para isso, teve o mandato para tomar essas opções. Portanto, passado é passado, quem tomou as opções tomou-as estando legitimado para as tomar e, portanto, por aí entendo que não é o caminho. Acho que aquilo que poderá ser necessário é, quando entrarmos na Câmara, e com isto não estou a falar de auditorias, acho que é necessário fazer o diagnóstico real da situação atual e a partir daí poder tomar algumas medidas relativamente a algumas situações. Lembro, por exemplo, o caso dos arruamentos de Cardigos, em que são muitas confusões o que se diz sobre aquilo, são muitas responsabilidades atiradas para uns e para outros. Uns chutam responsabilidades para a empreiteira, outros chutam responsabilidades para a Câmara. Acho que é de todo importante, e já tomei essa decisão na minha cabeça, quando chegar à Câmara, fazer uma auditoria àquela obra, não à Câmara, mas há uma auditoria, o inquérito àquela obra, para ter a noção do que é que se passou, do que é que falhou ali,
para podermos a seguir terminar a obra, e o objetivo é terminar a obra, mas temos que saber porque é que a obra chegou àquele estado. Os nossos amigos cardigos ficam mais ou menos ali para aquela zona, podem estar então convencidos que agora aquilo vai ficar como deve ser, portanto... Obviamente, se no meu programa eleitoral eu me apresento com os 2 pilares principais, que é o território e as pessoas, é disso que estamos a falar em Cardigos, de território e de pessoas. Portanto, se não fosse assim, estava já à partida a negar aquilo com que me apresentei ao eleitorado. E dessa forma, Cardigos, temos que saber exatamente a situação daquela obra, por isso é que digo um inquérito àquela obra, para sabermos exatamente o que é que temos ali e para sabermos que medidas é que temos que tomar para o futuro para acabar aquela obra. Pronto, eu quero pessoalmente ir a Cardigos um destes dias porque não consigo entrar lá. Zé, estamos quase a terminar, mas não podemos passar ao lado desta fabulosa Serra do Bando. Aqui há alguns anos atrás eu trouxe aqui, posso dizer assim, o nosso querido e saudoso camarada Osvaldo Castro, então secretário de Estado do Turismo, ficou maravilhado com as potencialidades desta serra. Antes de ti, o nosso querido e saudoso amigo Adílio Barbeiro também, aquele personagem da Arca, agora não me lembro o nome, a própria vestimenta, ele próprio andava aqui a fazer desenhos. Tu próprio tens dado aqui um desenvolvimento, mas queria colocar aqui uma questão, independentemente da, portanto, a vertente turística, a riqueza do nosso concelho e tudo isso, mas é agora que está na tua mente, pelo menos, abrir contactos com empresários, com organizações que possam, de facto, fazer desta fabulosa Serra do Bando a verdadeira sala de visitas do Concelho de Mação, um potencial turístico, a água, enfim, tudo o que aqui está presente. Na minha cabeça tenho já bem estruturado o que é que podemos fazer para aqui. Obviamente, eu não tenho dúvidas que os executivos anteriores também, de alguma forma, hão de ter tentado atrair esses investidores e essas situações. Se utilizaram as melhores estratégias ou não, não sabemos. Até porque nós não mandamos no capital privado e nunca sabemos se as pessoas estarão disponíveis para vir para aqui. Há uma função de mediação dos autárregos, aos projetos que nós lhe apresentamos. Agora, nós estamos num espaço, a Serra do Bando, e depois as ribeiras que nascem aqui no sopé da serra, até à foz do Ritejo, passando ali pelo Espelho d'Água, passando pela Fadagosa, as antigas termas da Fadagosa, temos aqui um potencial brutal para poder colher frutos turísticos. Mas para isso é verdade, é preciso que haja investidores que queiram investir. E os investidores não é só vir aqui fazer uma infraestrutura ou fazer um passadiço. Não. Muito mais do que isso. Porque temos que ter restaurantes, temos que ter dormidas, temos que ter todo esse conjunto de situações. Quem sabe as 13 casas da velhinha aldeia do Brejo recuperadas à maneira antiga? Que poderá ser uma solução. É propriedade privada, mas às vezes só custa começar a primeira. E existe disponibilidade já de alguns proprietários para poder fazer-se isso. Portanto, isto tem que ser muito ligado, porque nós temos as levadas da Corga. Eu já fiz viagens de avião para a Madeira para ir visitar levadas e nós temos aqui ao pé de nós coisas maravilhosas, com os socalcos, com as levadas, com a água. Temos aqui esses recursos e, portanto, há que tentar atrair para aqui investidores. Não só para fazer as obras aqui, mas também para depois haver o suporte das dormidas. Claro, mas tudo isso é possível aqui. Da alimentação, porque se não for assim, não conseguimos alcançar os objetivos. Água do Brejo para matar a sede do seu desejo, foi o slogan que aqui há muitos anos lançámos. 1998. Muito. Caríssimo Zé, desejo-te um grande mandato, que não te deixes deslumbrar pelo poder, diz-te isto porque todos nós, à nossa dimensão, temos sempre poder, mas este teu poder que agora conquistaste, portanto, pela confiança que as pessoas... E que a confiança que as pessoas em ti depositaram, porque ao longo destes anos foram vendo como é que tu eras, como é que podiam contar contigo, e é isso que eu queria desejar, que, digamos, não te deixes deslumbrar, antes, pelo contrário, tens agora responsabilidades acrescidas para que daqui a 4 anos
ia para dizer, aqui estejamos, como diriam alguns bons falantes do português, para que aqui estejamos a desejar outros 4 anos. Podes deixar uma última mensagem para todos os maçaniques e quem nos vê por esse mundo fora? Claro que sim. Portanto, no domingo foram dia de eleições. Quando há eleições, uns perdem e outros ganham. Também já perdi eleições, nomeadamente em 2005, das condições em que fui, mas perdi-as. Das outras vezes que disputei eleições políticas, em 97, 2001, 2013, 2017, 2022 e agora 2025, ganhei-as. Mas eleições é assim, umas vezes perde, outras vezes ganho. Então digo, não é perder como é ganhar. Nem toda a gente, nem toda a população do Conselho votou em mim, porque existem vários candidatos e cada um tem a sua escolha, mas aquilo que quero dizer aos eleitores de Mação é que a partir do dia 13, assim que nasceu o sol, eu serei o presidente de todos os maçaenses. As cores políticas ficam para trás, os partidos políticos ficam para trás. Espero uma oposição construtiva da parte dos outros partidos, mas para mim o sol nasceu e eu sou o presidente de todos os maçaenses. E durante os próximos 4 anos é assim que quero ser. E, portanto, todos podem contar comigo, as portas da Câmara estarão sempre abertas, o meu número é público e muita gente, se calhar 50% das pessoas da União de Freguesias já o têm, podem ligar, mesmo que não atenda, pode-se retomar as chamadas. Neste momento tenho cerca de 80 chamadas para poder retomar, mensagens já consegui mais ou menos controlar e, portanto, estarei sempre disponível, de braços abertos, estarei sempre na rua para poder falar com as pessoas. Mas fiquem cientes, a partir do dia 13, assim que nasceu o sol, não há política. E não há melhor maneira de terminarmos esta mensagem, porque aqui no Alto da Serra do Bando, já aqui vi algumas pessoas assistir, quer ao nascer do sol, quer ao pôr do sol, e é esse privilégio que seguramente... Nesta passagem de ano que vivemos, entrar há uma neste notícia em primeira mão. Eu vim aqui assistir aos fogos de artifício. Muito bem. Nem foi ao pôr do sol, nem foi ao nascer do sol, vim aqui assistir aos fogos de artifício que aconteceram aqui em todo o redor. E devo dizer-vos que é magnífico. Então, o que eu estou a dizer, o Hermano Saraiva, num programa que ele tinha, disse daqui, eu vi esse programa, portanto, daqui vê-se o mundo todo. A gente não quer que tu vejas o mundo todo, queremos que vejas bem ali a sede do Conselho e todo o Conselho ao redor. Zé, vai-te lá trabalhar, obrigado e bom trabalho. Bom, e assim damos por terminado. Agora o Zé não vai andar no baloço, vai a caminho do a sua viatura, porque já o espera mais uma reunião. Foi difícil conseguir arranjar este bocadinho com o Zé Fernando, mas era um objetivo que há muito perseguíamos. Ao fim destes anos todos, finalmente, ali está a Capela de São Gens. Venham a Mação, porque isto de facto é terra de boa gente. Boa tarde.